Como melhorar a sua vida na Austrália em 12 semanas. Pois bem, gente, eu estou aí nesse desafio de 12 semanas, inspirado no livro The 12-Week Year, que você faz aquele planejamento que às vezes você faz aí para o ano inteiro, só que você foca em algumas coisas para fazer isso em 12 semanas. E aí eu já contei aqui, né, um planejamento maravilhoso que eu tive para melhorar a minha carreira, o meu business e o meu estilo de vida. E aí, no final das contas, com a correria da vida aqui da Austrália, eu acabei reduzindo tudo isso para o meu business. E, infelizmente, na quinta semana, essa era o quê? Peraí que eu tô perdida. É, o vídeo da quinta semana eu não postei. Por que eu não postei? Porque eu não gravei. Na correria danada aqui da minha empresa e tudo, eu acabei pulando aí um vídeo. E esse aqui agora, no caso, era para ser da sexta semana, mas eu vou fazer uma coisa meio combinada. Como é que foi a quinta e a sexta? O que eu entendi nessa coisa toda, nesse desafio todo, é que realmente eu estava colocando muita coisa para eu fazer e eu não estava conseguindo focar. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na minha vida. Eu tenho uma coisa grandiosa acontecendo que eu já contei para vocês mais ou menos assim nas últimas semanas, que tá tomando muito da minha energia, muito do meu tempo, e eu acabei colocando isso como prioridade no topo das coisas que eu tinha para as 12 semanas. E por conta disso eu não consegui mesmo, assim, sentar, acordar e focar no que eu tenho que fazer. Essa é a realidade, essa é a verdade. Só que algumas das coisas que estão mudando aí é, por exemplo, a questão de trabalho do meu marido. Ele vai trabalhar numa mina a partir de agora e por conta disso ele vai trabalhar 2 semanas seguidas e vai ficar uma semana em casa. E aí todo esse planejamento que tinha sido feito está sendo refeito para poder bater com essa rotina. Por quê? Não sei se vocês lembram, nos primeiros vídeos eu estava falando da questão de estilo de vida. Uma das principais coisas era exatamente ter mais tempo livre para poder ficar com ele. Porque se deixar, eu fico aqui trabalhando, fico aqui que nem agora, ele está lá na sala, eu estou aqui gravando o vídeo. E eu acabo mudando assim as prioridades que seriam as certas, digamos assim, né? Não sei se eu posso falar de ser as certas, mas naturalmente a prioridade de um casal é ficar junto, é estar junto, ter esses momentos. E às vezes eu acabava mudando tudo isso porque eu estava super busy com o trabalho, super busy com o meu business, e eu acabava não focando naquilo que é o mais importante, que é as relações humanas, é ver os amigos, é estar junto com o meu marido, às vezes até com os meus gatinhos, eu passava pouco tempo. E aí, todo esse planejamento estava sendo pensado exatamente nesse estilo de vida, de parar de trabalhar um pouco mais cedo para poder ficar mais ali, mais presente. E agora, como vai ter essa mudança de rotina, eu vou ter essas 2 semanas aí, a cada 3 semanas, que eu não tenho mais essa questão de hora para parar, digamos assim. E aí, por conta disso, o foco dessa, né, da minha vida vai ser, durante essas 2 semanas, eu vou trabalhar um pouco mais, até um pouco mais tarde, focar em tudo que eu preciso fazer, para a semana seguinte eu estar 100% livre para poder curtir com ele, ter apenas assim reuniões com mentorados, né? Porque na mentoria de carreiras que eu dou, eu tenho uma sessão individual com cada um dos mentorados para poder ajudar a definir qual que é a vaga ideal para aquela pessoa naquele perfil, com aquele nível de inglês, com o assim, a graduação, a experiência anterior, o tempo fora da área, o quanto tempo teve de experiência. E aí eu faço essa sessão individual, depois eu também faço a correção do currículo, depois eu faço a correção da carta de apresentação, sempre ajudando eles a entender o que pode ser adaptado ou não. E isso, obviamente, toma um certo tempo, mas essas coisas aí ainda vai acontecer durante essa semana que ele tá aqui. Todo o restante, produção de conteúdo, gravação de vídeo, gravação de curso, tudo isso vai ficar sempre concentrado nas minhas 2 semanas. Como é que foi, então, a minha quinta e sexta semana? Eu resolvi algumas coisas muito importantes. As tarefas pontuais, né? Aliás, pontuais não, as tarefas diárias, que era fazer os 12 stories e fazer os posts. Elas não foram 100% feitas. Os posts na semana passada foram perfeitos. Então, essa semana eu brilhei em relação a isso. Por quê? Eu contratei um time de designers para poder fazer os designs dos meus posts. Mas agora eu já dei uma quedinha assim, porque eu acabei não conseguindo escrever o suficiente para elas continuarem indo. Então agora vai ter aí, durante essa primeira semana,
essa 7ª semana já vai começar sem alguns, mas já comecei focadíssimo nos stories, que era algo que na 5ª e na 6ª semana eu não consegui fazer direito. Estava fazendo um aqui, um ali, e agora eu realmente estou focada em passar mais conteúdo por lá. Minhas tarefas semanais e pontuais, as principais coisas que eu fiz durante a 5ª e a 6ª semana foi a produção do meu curso de inglês para entrevista para o mercado de trabalho. Gente, esse era um projeto que eu queria muito tirar do papel e finalmente está acontecendo. Eu fiz tudo na plataforma, depois eu resolvi gravar alguns vídeos. Estou começando a gravar esses vídeos, inclusive o meu último vídeo aqui do canal, eu contei um pouquinho sobre essa experiência, né, de fazer esses vídeos em inglês, que toda vez que a gente tem que trabalhar em inglês, vem um certo desafio junto. Então, se quiser assistir, volta lá no último vídeo e assista também. E eu tô bem feliz, assim, com esse progresso, porque é algo que realmente precisava de colocar muita força, muito esforço nisso. E acabou que em alguns dias da semana eu estava 100% focada em criar esses exercícios, em criar o conteúdo, estudando algumas coisas que eu já tinha ali anotado há algum tempo, e saiu, tá, assim, muito bom, melhor do que eu tinha imaginado no início. E a ideia é que agora, nas primeiras semanas, os meus alunos vão me dando feedback para eu poder ver se eu quero acrescentar mais alguma coisa ou se tá muito, e deixando ele cada vez mais redondinho para poder ajudar as pessoas que estão entrando aí na mentoria. E aí eu tenho várias outras tarefas pontuais assim. Uma delas é regravar toda a minha metodologia. Hoje em dia eu tenho a metodologia e tenho alguns workshops que são maravilhosos, assim, é como se a pessoa estivesse fazendo realmente comigo. Tem uma mentorada que passou em uma vaga há pouco tempo da Amazon, e eu lembro dela falando comigo assim: Carol, eu até respondia as suas perguntas, porque durante o workshop, né, hoje em dia ele é gravado, eu perguntava: e aí, pessoal, acabou? E aí ela: acabei. Porque eu ficava passando as tarefas certinhas. Entra nesse site, pesquisa por isso, joga isso aqui ali, faça isso aqui. E aí as pessoas podiam fazer isso sentindo que eu estava fazendo junto com elas. E qual que é a ideia dessa regravação da metodologia? Eu tenho as aulas e eu tenho os workshops. E eu quero agora misturar as duas coisas. Então eu não quero teoria e depois só prática. Eu vou colocar teoria, prática, teoria, prática, teoria, prática, teoria, prática, para ficar muito fácil de qualquer pessoa conseguir fazer, sentindo que eu estou fazendo junto e podendo vir a mim apenas para poder tirar as dúvidas. E aí esse é o nosso próximo projeto. Eu estou bem animada para poder gravar isso. Óbvio que eu preciso dar uma adiantada um pouquinho maior na parte de inglês para então eu começar a regravar essa metodologia. E eu tô sentindo que, assim, essas 12 semanas, apesar de estar um pouco desafiador, as coisas mais importantes estão acontecendo. Qual que é a ideia aqui agora também com essa questão da mudança de rotina aqui em casa? Eu quero voltar a fazer as outras coisas que estavam no desafio. A única coisa que eu vou mudar é um pouquinho da frequência. Então, por exemplo, o inglês profissional, o inglês técnico, eu quero voltar com isso. Senti muita diferença em não estar praticando assim todos os dias. Eu pratico no trabalho, mas eu quero treinar em casa para eu melhorar o meu vocabulário técnico e ficar cada vez melhor. Como eu vou fazer isso agora? Eu vou usar o próprio curso que eu estou fazendo com os meus mentorados. Então, vou utilizar disso para poder praticar mais o meu inglês, praticar mais esse inglês técnico, ficar, né, mais afiada em relação a ele. Quero voltar a fazer voltar não, porque eu não consegui fazer desde o início, né? Os estudos de coisas mais técnicas dentro da minha área. Eu, inclusive, dei uma olhadinha em alguns cursos, assim, superiores, né? Aqueles cursos de, tipo, pós-graduação e tudo. E é uma coisa que eu também tenho muito na cabeça, gente. Que às vezes a gente, no Brasil é muito comum isso. A gente tem a cabeça de assim, não consegui emprego na minha área, vou fazer uma pós. Não consegui isso, vou fazer aquilo. E as pessoas vão se qualificando muito e tem pouca experiência. E aqui na Austrália, primeiro que isso não funciona. Muitas vezes o fato de só fazer por fazer porque não conseguiu um emprego deixa o nosso perfil esquisito para o mercado australiano. Agora, quando você já está na área e vê a necessidade de um conhecimento específico e você faz uma especialização, uma pós-graduação, um masters, isso sim é muito bem visto e realmente agrega. Eu vejo até pelo meu VET, né? Eu fiz um curso vocacional aqui na área de gerenciamento de projetos. Eu trabalho com isso hoje em dia. Só que como eu fiz esse curso antes de entrar no emprego
como gerente de projetos, o que eu aprendi lá foi perdido, porque eu não utilizei. Eu, assim, tenho uma noção, se eu lembro de algumas coisinhas que eu vi na aula, mas eu não sabia como era a aplicabilidade. Então, eu acho que o ideal de buscar uma especialização assim é quando a gente realmente já está na área e quer melhorar aquele conhecimento técnico. E é uma das coisas que eu tô pensando. Então, eu tô ainda, ou vou colocar alguma coisinha para eu estudar, como era o que eu tinha antes, eu tinha colocado para eu estudar durante o horário de trabalho todos os dias. Não vai funcionar, mas eu vou conseguir, às vezes, colocar isso uma vez na semana. Se não, a alternativa é realmente fazer um curso, um masters, um curso um pouco mais focado em algumas das áreas que eu trabalho. E aí, obviamente, vai depender da demanda desse curso, né? E não vai ser um curso que vai durar só 12 semanas. Eu vou tentar achar um curso assim durante essas 12 semanas. Então, pode ser que comece antes ou depois e tudo. Eu achei alguns no Brasil até, mas eu acho que vai ser mais difícil fazer em português e ficar traduzindo tudo do que já fazer um curso aqui na Austrália em inglês, já aprendendo as normas daqui e já aprendendo os nomes, né? A terminologia da Austrália. Outra coisa que eu preciso voltar é com exercício físico. Então eu tinha, colocado no início, depois eu joguei fora, mas gente, se eu não começar a fazer exercício físico, eu não vou ter energia para poder trabalhar e fazer tudo que eu preciso de fazer para focar no business. Então, o plano agora para a 7ª semana é realmente voltar com um planejamento que seja fazível, factível, para na 8ª semana, que é quando o Andrew já estará trabalhando nas mineradoras, eu consiga realmente estabelecer uma rotina e consiga fazer isso de uma forma sustentável. É isso por hoje. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma entender assim os desafios da vida real e eu espero você na próxima semana.